TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus alcance a cada um de vocês para receber toda a sua glória, toda a satisfação, toda a vitória de Cristo, porque é na cruz de Cristo que nós somos abençoados e que o Senhor nos concede essa grande vitória de estarmos com Ele e cada vez mais termos a nossa vida transformada através da Sua palavra. Porque o Senhor sempre trabalha nas nossas vidas através do seu falar, porque, como diz no livro de João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da verdade do Senhor, que está na palavra de Deus, mais nós vamos ter condições de ter a mente do Senhor e termos o nosso coração restaurado, com bons pensamentos, com um coração totalmente cheio de paz, cheio da plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, irmãos, nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Adilene Moges, da cidade de Salvador, Bahia, mas que está em Cachoeira do Sul para um treinamento como missionário. Ela recebeu esse chamado do Senhor e está aqui já fazem um bom tempo, acho que uns 3 meses, em que o Senhor está trabalhando muito no seu interior. E todos nós sabemos que é através dessa palavra que o Senhor vem construir no nosso coração. Tudo bem, Adilene? Sim. Adilene, para nós iniciarmos a nossa conversa, tem sido falado muito a respeito da mesa do Senhor, que nós temos que ir à mesa do Senhor, que o nosso crescimento de vida está na mesa do Senhor, né? E eu gostaria que você compartilhasse conosco o teu início nessa caminhada, porque logo que a gente aceita o Senhor Jesus e é batizado, a gente recém começou uma vida com Cristo, né? Não é o final. Nós demos o primeiro passo para essa vida com o Senhor. E eu gostaria de saber, assim, essa tua caminhada com Deus, eu sei que você sempre compartilha que teve grandes experiências com Deus através da mesa do Senhor. E eu gostaria de saber, você foi instruída quando você chegou na casa de Deus? Foi alguém que te orientou a logo buscar esse alimento na palavra e nos materiais da editora Vento Sul? Sim, foi assim que eu cheguei na igreja. A irmã começou um discipulado comigo na época, e a cada mensagem, da apostila que a gente fazia, ela dava uma dica de um material para me poder me alimentar. Aí foi assim. E como foi que você sentiu essa necessidade de que você precisava disso, que você precisava se alimentar? Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não tem essa ideia, de que a gente precisa ir para a mesa do Senhor, que a gente precisa se alimentar. A gente nem entende muito esses termos, O que é mesa do Senhor, o que é se alimentar, A gente pensa que são as coisas naturais. E na tua vida com Cristo, como que isso aconteceu? Que você foi sendo despertada e motivada a buscar mais o Senhor? Eu lembro que numa viagem missionária a Santo Antônio de Jesus, eu lembro que o primeiro material assim que eu peguei foi pela capa, que na época se chamava O Mestre do Amor. E ali eu achei que falava sobre amor natural, E eu fiquei muito animada, peguei aquele material para me poder ler. E eu lendo aquele livro, falava, não tinha nada a ver com o que eu tinha imaginado, E aí, a partir daquele material, eu comecei a me interessar, a conhecer outros livros, por eu sempre gostar de ler, eu sempre gostei de ler, então eu não tive dificuldade assim para poder conhecer esses materiais. Logo você já sentiu vontade, aquilo já trabalhou no teu coração, você se identificou com essa mensagem? Sim, muito. E eu lembro que depois desse livro, o Mestre, que na verdade são aquela apostila dos 5 ministérios, Então, o Mestre do Amor é a apostila Mestre. E aí, depois dessa apostila, a outra que eu peguei
que eu adquiri foi um ramo digno da seiva. E dali que Deus começou a trabalhar mesmo assim em mim, para me poder conhecer mais assim do Senhor. E ali eu fui me interessando pelo livro, porque de todos os livros da editora Vento Sul, o que mais me trabalhou e o que mais me trabalha ainda é O Ramo Digno da Seiva. Ele marcou muito assim na minha vida, e para qualquer lugar assim que eu vou, sempre carrego ele, porque é um livro que me confronta muito. Eu acho que de todas essas literaturas, assim, o que mais me confronta é Um Ramo Digno da Seiva. E foi a partir depois dele, aí vieram outros que eu comecei a ler, A Injustiça da Parte de Deus. Nós temos aqui até o livro Um Ramo Digno da Seiva, se a Edilene quiser aqui alcançar para nós, para todos poderem ver, é esse aqui, Um Ramo Digno da Seiva. E conta para nós um pouquinho assim, o que Deus trabalhou dentro de ti, o teu testemunho de coisas que Deus transformou dentro do teu coração, através desse livro, Um Ramo Digno da Seiva. Alguma história, alguma experiência que você teve? Eu sempre fui rebelde. Então, ele fala muito sobre isso, sobre rebelião. E eu lembro que o que mais me chamou a atenção, tem um tema que fala sobre a rebelião de Miriam e Datã, se eu não me engane. E ali tem um tópico que fala que Miriam, por ela, né, ser irmã de Moisés e tudo, ela pode até ter acontecido dela ter trocado fraldas de Moisés, e ela se sentiu no direito de se meter, de querer se intrometer na posição de Moisés, né? E aquilo ali me marcou muito, assim, porque eu sempre tive isso. E eu lembro que meu irmão, eu era criança e meu irmão sempre me chamava assim, você é boca da razão. Eu tinha um apelido lá no interior, né? E meu irmão que me apelidou com esse nome, Boca da Razão. Porque desde criança eu já tinha isso, assim, esse lado de sempre querer sobrepor a minha opinião, por eu ter um gênio muito forte. Então esse livro, assim, ele veio bem de encontro, assim, com a minha fraqueza, que é aquela ser muito rebelde, né? E assim, o que aconteceu com Miriam? Miriam ficou leprosa, né? E pela oração do servo do Senhor, aquela mulher ela foi curada, né? Então, esse livro fala muito sobre isso, sobre a questão da autoridade. Se eu não me submeto às autoridades, se eu não me submeto à autoridade de Cristo, eu estou trazendo maldição sobre a minha vida. E por muitos anos, eu tive muitos problemas de saúde, né? Por conta disso. Por eu ser muito rebelde, muito aquela pessoa de ter muita razão. E Deus sempre me quebranta nisso, né? Porque razão é justiça própria, é orgulho. E até hoje Deus vem assim me quebrantando, porque a primeira queda a gente vê que nesse livro já inicia, né, falando da primeira queda, a primeira rebelião, que foi a queda de Lúcifer, né? Então é um livro assim que eu indico para todos, porque ele bate assim, ele bate em muitas coisas que a gente tem dentro de nós que a gente não aceita ainda. E esse livro, eu tenho certeza assim que se todos nós lesse ele, muitos problemas na igreja, acho que Deus já teria dissipado muita coisa. E até porque hoje no mundo é normal a rebelião, né? A gente tá tão longe de Deus, né? Que é normal você ser rebelde. E quando as pessoas querem obedecer ou querem ter uma vida mais diante do Senhor, correto, aquilo já estranha, né? Porque o inimigo conseguiu introduzir isso no nosso coração, porque enquanto a gente não vê uma verdade, né, que toca o nosso coração, a gente não identifica aquilo como rebelião, né? A gente acha que a gente tá certo, que a gente tem razão, que a gente tem que colocar nossa opinião, que a gente tem que se impor, né? O mundo, né, nos ensina isso. Mas a palavra do Senhor diz que não é esse o caminho, né? Então, é muito importante que a gente possa buscar na palavra. E é interessante, né, a gente buscar nos livros, por quê?
Porque talvez quando você venha para a vida da igreja no início, você não vai entender ou nem sentir a necessidade que precisa ser liberto da rebelião, né? Então, os livros da Editora Vento Sul são caminhos, né? São temas que vão trazer esclarecimento para que a gente possa identificar e começar uma busca com Deus. E é muito interessante que todos os livros, eles começam sempre com uma palavra. Não é um falar humano, né? Não é tudo em cima, é uma descrição, abrindo revelações e mostrando, porque quando eu, por exemplo, se eu fosse chegar na igreja hoje, eu não ia ir na Bíblia procurar que eu preciso ser liberta da rebelião, porque eu nem tenho consciência disso, né? Então, os livros, eles nos introduzem na palavra, né? Que a gente nem sabe onde estão os versículos, eu nem sei por onde começar, né? E os livros, eles nos... É como se fosse uma pessoa que está ali junto comigo, nos direcionando. Agora você lê tal passagem, né? E é o próprio Cristo trabalhando isso no nosso coração. E a gente sente, né? Que Deus está ali expondo o nosso coração. É bem isso que tu falou. Porque eu não sabia nada disso, né? Rebelião, para mim era normal. Porque eu já vim do mundo e na verdade, os meus pais não me ensinaram nada disso, e então não tinha como eu saber dessas coisas, né? E no mundo isso é normal, você é uma pessoa de temperamento forte, né? Isso é muito normal. E isso, assim, quando eu comecei a ler o livro, aí eu vi que não é normal, né? Que isso é uma característica de Lúcifer. E tá na minha natureza, né? Porque a minha natureza a natureza pecaminosa. Então, só o Senhor para poder nos iluminar, né? Porque João 8:32 fala que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a gente conhecendo a palavra, conhecendo os materiais, que a gente vai acabar tendo uma libertação, né? Porque o Senhor vai trazer uma libertação. Esse livro aqui também é um dos meus preferidos, porque ele começa mostrando como que veio a rebelião, as pessoas que foram usadas por esse espírito, porque está dentro de nós, e depois traz a solução, né? Como que a gente vai ser liberto disso, né? Mas então, você falou também sobre o livro A Injustiça da Parte de Deus? Esse A Injustiça da Parte de Deus, ele é um livro que fala muito sobre justiça própria, rejeição, orgulho. Toda essa natureza de Lúcifer. E quem não tem rejeição? E quem não tem rejeição? Eu, quando cheguei na igreja, meu Deus, é muita rejeição. Porque a minha rejeição já vinha do ventre, né? E quando eu conheci esse livro, para mim foi uma bênção. Parece que eu tinha recebido um alento de Deus. Porque ele fala muito em relação à rejeição. E o que mais me chamava a atenção eram os tópicos que falava sobre a rejeição. Porque eu sofri muito, e quem sofre disso, de rejeição, a pessoa sente uma dor muito profunda, né? E eu sentia essas dores muito ruim, muito ruim, assim. E a partir desse livro, eu comecei a ver que a rejeição não passa de uma característica do inimigo, e que quem se sentiu rejeitado foi o inimigo, né? Então não tem por que eu me sentir rejeitada, porque eu já sou um ser regenerado e agora eu tenho um pai, eu tenho Deus. E esse livro aqui eu indico assim para todos. E eu sempre tem momentos assim que eu sempre volto para ele, para me ler alguns tópicos que naquele momento eu estou vivenciando, né? Fala muito também sobre justiça própria. A gente sabe que justiça própria é trapo de imundícia, né? Porque a nossa justiça é Cristo, é o Senhor. E às vezes a gente guarda muitas coisas. Eu guardava muitas mágoas, por eu sempre me sentir injustiçada em alguns casos, né? E Deus, ele sempre falou que não há justiça da parte dele, né?
Mas a nossa cabeça, que ainda a gente é um novo homem, mas com a cabeça do velho homem ainda, sempre acha que é a injustiça da parte de Deus, né? Principalmente nos momentos de aflição, a gente sempre recorre a outras coisas, a outros meios que não é a palavra, né? E esse livro aqui, né, ele tem a proposta de nós lermos um capítulo por dia, né? É como se fosse praticamente um devocional. Então, cada dia você lê um capítulo e ele não é muito extenso, né? Dá até para fazer como primícias, né? Tem vários irmãos que eu sei que têm bastante experiências com esse livro. Inclusive, ele está na promoção em algumas igrejas, né? Aqui, por exemplo, na cidade de Cachoeira, está na promoção. E é um livro até para a gente presentear, né? Porque esse título com certeza chama muita atenção, porque todo mundo acha que Deus é injusto, né? A gente olha o sofrimento humano, olha os sofrimentos, as coisas que acontecem, e a gente pensa, e onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso, né? Por que essas coisas ruins estão acontecendo? Então, esse livro aqui, ele explica muito sobre isso e a linguagem dele é muito fácil e como nós compartilhamos antes, né? Sempre você vai ter ali uma passagem bíblica para você começar. Antes de fazer a leitura do livro, tem lá, faça um ler de tal passagem, né? Porque você precisa, esses livros é uma ajuda para que a gente possa ter o conhecimento da palavra, a gente ir com a Bíblia. Então é bem interessante, acredito também que você fez isso, de pegar o livro, a Bíblia, anotações, né? Porque parece que não adianta, mas tem uma diferença do que a gente só fazer uma leitura corrida. E depois a gente tem que levar tudo isso na presença do Senhor, né? Eu acredito que também você tenha feito isso, a gente lê, a gente entende e a gente é exposto. Mas depois a gente tem que ir aos pés do Senhor. Sim, eu lia e já começava a confessar pecado ali, né? Porque às vezes revoltada, mas não aceitando aquilo ali que eu lia, né? Tem uma parte ali que ela abriu, que agora eu me lembrei, acertos de contas. E o Senhor tá vindo para acertar as contas conosco, né? E às vezes a gente esquece, fica olhando aquela circunstância ali como se a gente esquece assim que Deus ele tá vendo todas as coisas e Deus ele vai acertar tudo. Agora eu só preciso ter uma posição só de humildade, né? De servo, de mansidão, só que naquele momento a gente não consegue ter não consegue enxergar isso, né? Essa verdade de que nós precisamos ser manso, ser humilde. E esse livro fala muito sobre também inveja, orgulho, né, como eu já falei. Então é um livro assim maravilhoso. É um livro assim que, meu Deus do céu, é muito tremendo. Só para todos poderem se identificar que com certeza a gente já sentiu alguma coisa do que está escrito aqui, ó. Rejeição 1, rejeição 2, rejeição é uma fábrica, alma carente, não alimente carências, cristão carente e triste, né? Se Deus nos fez, somos filhos do Senhor, por que a gente é cristão e está carente e triste, né? Porque tem alguma coisa errada. Aqui também tem, antes eu estava lendo aqui, ó, inveja, né? Processo da cura interior. Então, rejeição não. Carência intratável. Engrosse a pele. Nossa, essa ministração tá até assinalado aqui, ó. Eu vi eu vi certo aqui, tá assinalado como uma rejeição dói. Também tá assinalado aqui no livro da Dilene. Conta pra nós alguma experiência aqui, porque está assinalado, porque mexeu. Sim, esse engrosse a pele. Eu sempre lembro das mensagens que o apóstolo ele fala, né? Que a gente tem que ter pele de neném. E quando eu escutava isso nas mensagens, não fui desobediente à visão celestial, eu ficava possessa, né? Revoltada, porque eu ficava revoltada em que sentido? Eu queria não ter essa pele de neném, né? E eu não conseguia, isso me deixava revoltada. E esse livro fala sobre isso, engrosse a pele. Justamente, que nós precisamos engrossar a nossa pele, né? Para que a gente não venha
ouvir coisas e que aquilo ali vai nos abater. Não, porque né, na nossa... A gente ser tão sensível, qualquer coisinha já fica magoado, já fica triste, já fica irado. Isso aí. E na vida da igreja sempre vai ter essas coisas, né? Como no mundo também. Mas ali Deus já está nos preparando, né? Eu acho que Deus já estava me preparando para engrossar a pele desde o mundo. E aí ele me traz para a igreja para aniquilar mesmo assim com essa justiça própria. E esse tema aí me marcou muito. Engrosse a pele. Então, fica a dica aqui para todos. Esse livro é muito bom. E vendo os títulos aqui, eu tenho certeza que vocês vão se identificar. E isso vai ajudar bastante na edificação, porque a gente tem que ir para a palavra para renovar nossa mente. Se a gente não ir, a gente nunca vai viver a proposta de Deus para nós, né? O que adianta eu ficar na igreja? Eu ir na igreja todos os domingos, eu participar de grupo familiar, mas aquilo não ter efeito no meu coração, aquilo não mudar o meu viver. A gente não gosta disso e nem é esse o plano de Deus para nós, que a gente fique só frequentando a igreja. Deus tem uma obra de transformação na nossa vida. E quanto mais nós buscarmos essa renovação mental, mais nós vamos ser transformados e vamos experimentar aquilo que Deus tem como promessa para cada um de nós. Então, se você algum dia olhou para esse livro, né, talvez lá na livraria da sua igreja ou no site da Editora Vento Sul e ficou em dúvidas, né, também o livro Um Ramo Digno da Seiva, tá aí uma dica importantíssima, pode até ser como primícias, né, para ajudar, para você que está iniciando na caminhada com o Senhor, não sabe muito bem como começar, como você lê a palavra. Nós estamos aqui para tentar te incentivar nesse crescimento de vida que é o que o Senhor quer. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde. Janela do Céu.